A paz do Senhor, irmãs. Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro, A Arte da Intercessão, do autor Kenneth Hagin. E eu vou dar continuidade no capítulo 8, e o título desse capítulo é Posicionando-se contra a fraqueza da doença. Tomar uma posição é manter uma opinião, é assumir um ponto de vista, é o lugar ocupado por um corpo. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar daquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito, né? Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E eu marquei algumas partes do livro, né? Eu vou ler uma boa parte dele, vou estar comentando em nome de Jesus com as irmãs, né? Do entendimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Algumas partes eu não vou ler, né? Só as que eu marquei aqui. E vamos verificar alguns versículos, né? A primeira parte que me chama atenção no início do capítulo, que diz assim: outra definição da palavra traduzida por fraqueza, que está no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí ele continua dizendo assim: é debilidade, né, do corpo, doença, enfermidade, né, que é a outra definição da palavra traduzida por fraqueza. Então, a intercessão é frequentemente necessária contra essa fragilidade. Então, para você ver a importância, né, de nós buscarmos o Espírito Santo, né? Porque nós não sabemos orar como convém, né? Muitas vezes a gente não tem aquele entendimento, né, a respeito da intercessão, mas quando nós temos o Espírito de Deus, a palavra diz que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso coração, né? Ou seja, muitas vezes o Espírito Santo, ele vai nos impelir, ele vai nos trazer aquele discernimento, aquela vontade, né? Vai vir aquela vontade de orar por alguém. Muitas vezes o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar de alguém, né? Quantas vezes eu tô assim e me vem do nada a imagem, como se fosse a foto de uma pessoa na minha cabeça, né? Como se viesse a imagem daquela pessoa na minha memória, na minha mente, né, na minha lembrança, claramente me vem o rosto daquela pessoa. Eu entendo que ele é o Espírito Santo me impelindo, né, me levando, me mostrando: olha, ora por essa pessoa, interceda por essa pessoa, né. Muitas vezes nós estamos orando, quem sabe é um parente, é um familiar, é uma pessoa que não é convertida, né. Aí é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que fuma, ou é uma pessoa que está doente no hospital, e você chega a visualizar aquela pessoa, quem sabe até mesmo no hospital ali, né, vê aquela imagem, mas ao mesmo tempo você vê aquela pessoa curada, né, muitas vezes é o Espírito Santo mostrando: olha, eu quero abençoar aquela pessoa. Já aconteceu isso comigo, né, quando meu avô estava doente. Ele estava desenganado pelos médicos, né? Os médicos só diziam que ele não iria resistir, que ele já tinha 80 anos, mas aconteceu comigo, né? Deus me mostrava que ele iria curar o meu avô, né? Deus, ele me mostrava que ele iria dar vida, né? E eu cheguei a sonhar com o meu avô bem, né? Curado, contando o testemunho dele, e foi exatamente o que aconteceu, né? Eu não tenho essa revelação em sonhos, né? Mas já algumas vezes aconteceu, e essa vez aconteceu comigo, né? Realmente o meu avô, ele estava com uma infecção generalizada, os órgãos parados, não estavam funcionando, e Deus trouxe a vida a ele novamente, que nem os médicos conseguem explicar a cura. Ele teve câncer também de próstata, ele foi curado, né? Então, e ele se converteu, ele foi batizado, né? Então foi algo muito lindo que aconteceu, que os médicos não conseguem compreender, mas Deus fez na vida dele. Então muitas vezes Deus quer nos usar, o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos impelir, né? É necessário nós intercedermos, nós orarmos, né, por aquela pessoa que Deus ele trazer ao nosso coração, no nome de Jesus, né? Vamos continuando aqui na leitura do livro. Diz assim, tá? Outra parte que eu marquei aqui. Sabemos que a Bíblia transmite a nós o conhecimento do Senhor, dizendo que a cura é para todos. Assim,
entendemos que a mais sublime e perfeita vontade divina é que nenhum cristão fique doente, mas viva a totalidade dos seus anos, até que seu corpo enfraqueça e adormeça em Jesus. Precisamos apresentar a perfeita vontade do Pai. Senão, as pessoas não saberão a respeito. Porém, por vários motivos, esse plano maior não se cumpre em toda a humanidade, nem mesmo com todos os salvos. Mas isso não significa que eles perderam a salvação, nem que, ao morrer, deixaram de ir para o céu. Então, muitas vezes acontece, a gente sabe que a vontade de Deus é a cura, né? É que a pessoa seja curada, né? Mas às vezes a fé daquela pessoa não alcança. Tem uma pregação do pastor Jaime que eu gosto muito, que é, o nome dessa pregação, o título é Não Perca a Fé. Se você colocar no YouTube, você encontra e assiste. E ali ele explica, né? Por que algumas pessoas morrem? Por que algumas pessoas não são curadas, né? Ah, mas era o pastor. Ah, mas era o obreiro. Mas era o irmão tal que era tão de fé. Aquela pessoa que vivia dando testemunho. Ah, mas é o filho do pastor, é a esposa. Por que aconteceu isso, né? Mas era uma pessoa de fé. É que às vezes a fé daquela pessoa não alcançou, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, né? E muitas vezes a gente não entende, nós não temos a resposta para todas as coisas, né? Não sabemos o porquê que possa ter acontecido. Mas não significa que aquela pessoa perdeu a salvação. Ela tem a vida eterna, né? Muitas vezes o corpo é destruído, mas a alma ela é salva para o dia do Senhor. Nós não sabemos, né, como é que estava aquela pessoa, não sabemos o dia de amanhã, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? Então, não entendemos, né? Por que aquela pessoa, mas a cura é a vontade de Deus. Às vezes até um parente nosso, uma pessoa de Deus, que a gente acaba perdendo, né? Ah, mas nós estávamos orando pela cura, nós tínhamos fé, mas Jesus recolheu, Jesus levou, né? Então, nós não temos que... muitas vezes questionamos, oramos sim a Deus, né? E Deus, ele é um Deus de maravilhas, ele é um Deus de amor, ele nos consola, sim, ele nos dá a palavra, mas ele sabe todas as coisas. Aquilo que nós não temos a resposta, a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem a Deus, né? Quem sabe aquilo que hoje nós não entendemos, mais para frente o Senhor, ele vai nos dando discernimento, ele vai nos mostrando. Mas nós não podemos perder a fé, né? Mesmo que nós não entendemos o porquê que aquela pessoa partiu, porquê que aquela pessoa não foi curada, né? Ah, mas era uma pessoa de Deus, era uma pessoa de fé, né? Não importa o que tenha acontecido, nós não podemos perder a nossa fé, né? É a vontade de Deus a cura? É a vontade de Deus, quem sabe que a pessoa ela viva até, né, os 100 anos, né, de vida longa, né, que é a promessa, que a pessoa morre dormindo, né, o vozinho lá dormiu e faleceu, que nem o Billy Graham, né, parece que é assim a história dele, né, ele teve vida longa, né, agora eu não me recordo, mas eu sei que a morte dele foi uma morte bonita, foi uma morte em paz, assim como o T.L. Osborne também, né, o grande pregador, que até saiu uma vez uma reportagem que foi na revista Graxa, Show da Fé, né, que ele faleceu envolto de amor, a família estava com ele, então foi ali com amor, né, as pessoas estavam ali, então foi algo ali lindo, né, uma partida linda, mas nem todos são assim, tem pessoas que infelizmente, pessoas até de Deus, que acabam falecendo em acidente, acabam falecendo de uma doença, né? Nós não entendemos, mas não podemos perder a nossa fé. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém? Não, Deus é verdadeiro, né? Não importa o que aconteceu, né? Se a fé daquela pessoa ela não alcançou, se ela não conseguiu crer, né? Eu não vou perder a minha fé, vou crer até o fim.
aquilo que Jesus falou é verdade, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tem pessoas que perdem a fé, tem pessoas que desanimam, tem pessoas que, ao ouvir essas notícias, elas até deixam de congregar, perderam a fé, negaram a fé, apostataram da fé, abandonaram a fé. E essa não é a vontade de Deus, né? Então nós vamos nos fortalecer, não importa o que aconteça, eu não vou largar Jesus, eu não vou perder a minha fé, eu vou crer, eu ainda creio na cura, eu ainda creio nos milagres, nas maravilhas, em nome de Jesus, né? Então, continuando aqui a leitura do livro, diz assim: de acordo com o Antigo Testamento, o Todo-Poderoso fez uma aliança com Israel. Ele lhes disse: e servireis ao Senhor e vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 25 e 26, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre guardar a palavra no coração, porque a vontade de Deus é nos abençoar, né? É abençoar o nosso pão, a nossa água, como o missionário faz a oração, né? No Fala Amigo, ele consagra a água e sempre cita esse versículo, né? Então, é a aliança de Deus com Israel, é a aliança de Deus conosco, né? Ele disse: e servireis ao Senhor, vamos servir ao Senhor. E ele vai nos abençoar, né? E é a vontade dele tirar do nosso meio as enfermidades, né? E cumprir os números dos nossos dias, né? Aí diz ali no livro: não era a perfeita vontade do Senhor? Sim, contudo note que era condicional. A condição que o povo santo andasse nos estatutos dele e guardasse os seus mandamentos. Enquanto os israelitas cumpriam esse concerto, não havia enfermidade ou mortandade entre eles. Depois as doenças apareceram e alguns começaram a morrer bem jovens. Tudo isso porque não guardaram a aliança com Deus, né? Como nós vimos antes, muitas pessoas de Deus partiram, né? Não entendemos doença, um acidente, uma situação, né? Mas não perderam a salvação. O mais importante é a salvação da nossa alma. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos como que vai ser, se nós vamos ser arrebatados, né? Se nós vamos participar desse grande evento, né? Ou se a nossa chamada será antes, será individual, né? Mas nós precisamos servir a Deus até o fim, né? Estarmos firmes com o Senhor, em nome de Jesus, né? E não perder a nossa salvação. Você vê que não é a vontade de Deus, né? Mas muitas vezes acabamos nos afastando, acabamos esquecendo a palavra, muitas vezes deixamos ali o medo entrar no coração, com tantas notícias, com tantas situações, com tantas doenças, né? Mas a palavra de Deus, ela continua ali, ela continua sendo verdadeira, né? É a vontade de Deus que haja cura, que haja livramento. Então, se nós tivermos um coração sincero para com Deus, nos entregar ao Senhor, clamarmos a Ele, se estamos passando um momento difícil, clamarmos ali com a sinceridade, nos humilharmos, o Senhor virá nos salvar. É a palavra, é a promessa. Nós precisamos nos voltar para essa promessa do Senhor em nome de Jesus. É como diz em Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5. É bem resumido como eu vou falar. Pelas pisaduras do Senhor Jesus nós já fomos sarados, né? É bem resumido, são 2 versículos, né? Mas resumindo o que ele diz. Então essa palavra é verdadeira. Essa palavra, ela não morreu, ela não acabou, né? Como aquele filme, Deus não está morto, né? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui na leitura, né? A situação parecida de Israel acontece com os indivíduos hoje em dia. Precisamos falar às pessoas sobre o plano de Deus, a aliança com Ele e o que diz respeito a elas. A cura nos pertence e está na expiação de Cristo. Ainda assim, nem todos andam à altura dos seus direitos, segundo o novo pacto. Quando se tratar de crianças na fé cristã, podemos exercer a nossa em favor delas. Por algum tempo, podemos deixá-las pegar uma carona na nossa confiança no Pai.
Às vezes conseguimos levá-las a concordar conosco. Podemos unir a nossa fé a delas, fazendo a oração da concordância, que está lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 19, que diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, né? Funciona. Entretanto, ainda há aqueles que não sabem, nem entendem por quem a intercessão deve ser feita. Então, nós podemos falar para as pessoas, né? Oferecer ajuda, né? Muitas vezes aquela pessoa ela não está congregando, está passando uma luta, ela vem nos pedir ajuda. Ofereça ajuda em oração. Fale para essa pessoa sobre a oração, né? Fale. As pessoas, às vezes até um irmão na igreja que está enfrentando uma luta ali e você faz parte da intercessão, né? Você clama ao Senhor, né? Você busca, você ali oferece ajuda a essa pessoa, leva ela na sua fé, fortalece ela e será bênção no nome do Senhor Jesus, amém? E nós temos aqui alguns exemplos, né? Eu estou aqui tentando não demorar tanto, né? Bastante coisas aqui, mas eu quero citar alguns exemplos, né? O Kenneth Hagin, ele conta aqui 3 testemunhos. Ele conta o testemunho de um pastor, né? E a esposa desse pastor havia sido curada de uma forma muito maravilhosa pelo poder de Deus, né? Mesmo depois de a medicina não ter oferecido mais esperança para o caso dela. E a cura dela levou o casal a buscar o Espírito Santo. Então eles começaram a buscar o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, né? Eles ainda, apesar dele ser um pastor, eles não tinham assim tanto conhecimento, né? Na intercessão, eles não tinham tanto conhecimento, né? Nos assuntos espirituais, mas a mulher dele, apesar de não ter esse conhecimento de intercessão, para você ver, né? Muitas vezes nós não temos, né, um conhecimento, né? Mas se nós temos Espírito Santo, irmãos, ele vai nos usar, você pode ter certeza, né? Ele vai nos dirigir na Bíblia, ele vai nos usar de maneiras que nós não entendemos, né? Muitas vezes a gente tá ali pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo, o que eu estou falando? Mas Deus tá falando, Deus tá agindo, Deus tá fazendo, que depois você vai ouvir os testemunhos, né? Então, essa mulher, ela foi impelida, né? Ela foi levada pelo Espírito de Deus a orar, a interceder por um caso aqui. Ela teve uma experiência de intercessão pela cura, que havia aí uma jovem esposa, essa não é a esposa do pastor, tá? Esse caso que ela foi usada para interceder por essa mulher, que ela era uma jovem esposa, ela era uma mãe de 3 crianças, ela frequentava regularmente a igreja desse pastor, né? E ela precisou de uma cirurgia no coração, e ela desfaleceu na mesa da operação, né? Depois de algum tempo ela foi ressuscitada, mas ela não recuperou a consciência. E os médicos diziam que ela não se recuperaria nunca, porque a mente dela, né, nunca ficaria boa, porque o cérebro, ele passou um período longo demais sem receber oxigênio, então ela ia ficar vegetativa, aos olhos do médico não tinha cura, ela ia ficar vegetando, né? Só que aí o pastor contou que eles consolaram o jovem marido, oraram com ele da melhor maneira que sabiam, né? Porque eles eram novatos nisso, né? No entanto, a mulher do pastor persistiu, a mulher desse rapaz, ela persistiu em viver. Ela não morreu, né? Ela ficou ali mesmo naquela forma vegetativa, mas ela resistiu, ela não morreu, né? E na 3ª noite, o pastor conta que ele acordou e de repente notou que a esposa dele não estava na cama. Depois de algum tempo, né, ele se levantou para procurar a mulher, né? E ele ouviu gemidos na sala. Pensou, ela se levantou e caiu, de certo, se machucou, né? Tá lá gemendo na sala, vou lá ver, né? Aí ele disse, eu a vi prostrada no chão da sala gemendo, né? E você vê que aquele homem, mesmo sendo pastor, né, ele não entendeu o que estava acontecendo, né? E ela estava no chão, né, da sala. E ele disse assim, o que você está fazendo, querido? O que você tem, né? E ela respondeu, não sei. Simplesmente não posso deixar aquela mulher morrer. Você viu que a mulher já estava orando, intercedendo, não sabia o que ela estava fazendo. Você viu só? Ela não sabia, nem ela sabia o que ela estava fazendo, mas Deus estava usando ela.
Muitas vezes nós chegamos numa situação, você diz assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se você confiar em Deus, Deus vai te usar ali naquele momento, né? Naquela intercessão, muitas vezes a gente não sabe, meu Deus, como é que eu vou orar? É como nós vimos no início. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, né? E ele nos ajuda a orar, ele nos ensina a interceder. Essa mulher não sabia nem que o que ela estava fazendo era intercessão, mas ela se deixou levar pelo Espírito Santo, né? E aqui no livro diz assim, ela não podia, ela disse, eu não posso deixar aquela mulher morrer, eu não posso mesmo fazer isso. E durante 3 noites a esposa do pastor se deitava no chão. Olha só, ela se deitava no chão, gemia e orava em voz alta a noite inteira, durante 3 noites. No dia seguinte, subitamente, aquela jovem senhora recuperou os sentidos. Os médicos ficaram estarrecidos, eles não entenderam o que aconteceu. A mente dela, o cérebro dela estava lúcido e saudável. E ela foi levada de volta ao marido e os filhos. Você vê só o milagre, né? Milagre não se explica, né? Então você vê que apesar daquele jovem casal de pastores, de líderes, eles não terem o entendimento, Deus usou poderosamente a vida deles. É Deus que usa, né? Nós não sabemos todas as coisas, né? E nós nunca vamos saber tudo, né? Mas se nós estamos nas mãos de Deus, nos colocando diante de Deus com disposição, ele vai nos usar, né, com a humildade, com a disposição, né. Aí diz no livro assim, embora a esposa do pastor fosse inexperiente na busca pelo Espírito Santo, ela começou a interceder por aquela mulher, principalmente porque o Senhor lhe dera aquela capacidade. É Ele que nos capacita, é Deus que nos capacita. Ela não adquiriu por conta própria, não foi dela, não foi sabedoria dela, inteligência dela, poder dela. Foi o Deus que levou aquela mulher, ela não sabia. Foi Deus que levou ela, né? Aí diz assim, como dependemos do Consolador em nossa vida de oração? Ao lidar com os enfermos, percebo que às vezes o Espírito de Deus me ajuda a interceder. Também há ocasiões em que me esforço para pedir a intercessão dele, contudo não a obtenho. Não podemos obrigá-lo a fazer nada. E, em vez de procurar usá-lo, deixe usar você. A gente não pode mandar em Deus, né? Mas a gente tem que se colocar com disposição, um coração humilde, né? Eis-me aqui, Senhor. Você pode ler, não vai dar tempo aqui, né? Isaías, no capítulo 60, do versículo 1 ao 3, que eu amo. Dependendo da tradução, ele diz assim, dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Né? Muito lindo. Então, é a disposição do coração, né? Eu não sei se está os 3 versículos aqui inteiros, mas eu amo esse versículo 1, que ele diz, dispõe-te e resplandece. Né? Que eu não me engano é na revista atualizada que diz, levanta, resplandece. Né? Então, a luz do Senhor está na nossa vida, nós temos que nos dispor, né, ao Senhor, dizer, Senhor, eu não sei todas as coisas, mas eu quero ser um instrumento, eu quero ser usada, né? Eu quero participar da obra do Senhor no nome de Jesus, né? E nós não podemos obrigar o Senhor, né? É Ele que vai nos usar, é Ele que vai nos dar o poder. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus, em nome de Jesus, né? E nós temos aqui um segundo exemplo, né? Eu quero muito compartilhar com os irmãos, né? Esse exemplo aqui, o pastor Jaime, ele sempre cita nas reuniões de cura, né? Geralmente em várias pregações que eu já assisti do pastor Jaime, eu vi ele citar esse exemplo, né? Eu até fiquei feliz porque era com certeza desse livro aqui, né? Então, o Kenneth Hagin, ele fala, há 30 anos fui à beira da cama de certo homem, a fim de orar por ele. Sequer consegui pronunciar o verbo curar. Eu dizia, ó Senhor, e em vez de pedir a cura, falava, abençoa esse homem. Procurei forçar a minha língua para rogar por cura, mas ela não obedecia, não conseguia mandar em minha língua. Olha que curioso isso aqui, né? Então ele diz assim, eu disse, Senhor, por que não posso orar pela cura desse homem? Ele não tem idade para morrer. Tu nos prometeste um mínimo de 70, 80 anos.
No Salmo 91, no versículo 16, na primeira parte, né? Aqui está a Almeida Revista Atualizada. Ele mesmo disse: saciá-lo-ei com longevidade. Aí ele continua dizendo no livro: se não estivermos satisfeitos ao fim dos 70 ou 80 anos, poderemos continuar até ficarmos. Porém o Senhor me revelou: sim, mas ele nasceu de novo há 36 anos. Estou esperando que ele abandone o pecado. Já faz 36 anos, né? Pense na paciência de Deus. Ele nunca viveu direito durante uma quinzena inteira em todos esses anos. Por isso eu o julguei e o entreguei a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então você vê que ele citou o início do versículo, né, na parte A, que ele disse para Deus: mas Senhor, está escrito na tua palavra, né? Saciá-lo-ei com longevidade, né? Lhe darei longa vida. Mas o Senhor falou, o espírito dele revelou para ele, né? No caso das pregações do pastor Jaime, a gente pode imaginar, quem sabe, que esse homem tinha ali os seus 40 e poucos anos, não sei, né? Quando o pastor Jaime sempre cita esse exemplo, ele dá essa ideia, mais ou menos uns 40 e poucos anos, né? Então era um senhor jovem, né? Não era uma pessoa, não era um idoso, né? Então você vê que Deus disse claramente: não vou curá-lo. Olha que coisa forte, né? Ali o Kenneth Hagin, um homem de Deus, né, um homem de comunhão com Deus, ali clamando: Senhor, ele é jovem para morrer, Senhor, né? O Senhor nos dá o mínimo de 70, 80 anos, o Senhor nos dá vida longa, né? Então ele é aquela citação do pastor Jaime também, que muitas vezes Deus destrói o corpo para salvar a alma, né? Então, continuando aqui, isso você pode verificar também aqui no livro, ele cita, né? Isso é bíblico. Aí, aqui está escrito no livro, né? Isso é bíblico. Aí você pode ler 1 Coríntios, capítulo 5, tá? E eu não vou ler com você, que é comprido, né? E você pode também ler 1 Coríntios, capítulo 11, na parte final, tá? Depois você dá uma olhada, eu já dei uma olhada. Realmente Deus, ele fala sobre o julgamento, né? E nós podemos entender que isso pode ser julgamento através do corpo, né? Então depois você verifica lá, né? Muitas vezes Deus, ele destrói o corpo. Isso sempre o pastor Jaime cita. Isso foi também um consolo para mim em tempos que eu perdi pessoas queridas, né? Foram essas pregações que o pastor Jaime sempre eu assistia, e onde ele sempre citava, e onde sempre ali vinha consolou o meu coração, que muitas vezes a gente não entende. Por quê? É aquela pessoa tão nova, por que ela morreu tão nova? Né? Mas era uma pessoa de Deus, mas era uma pessoa de fé. Voltamos ao início do livro, quando a gente citou, né, que muitas vezes é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de fé, mas ela não alcançou a cura, né? Não alcançou. Mas ela não vai perder a salvação. Mais importante é a salvação da alma daquela pessoa, né? Você vê que aqui nesse exemplo mostra, apesar da enfermidade, né? A gente pode ver que Deus, ele amava esse homem. Que Deus, ele não queria que esse homem fosse para o inferno. Então diz ali no livro: então o Senhor me disse: você não tem licença para orar pela cura dele, mas pode fazer o seguinte: diga-lhe que você vai impor as mãos, a fim de que ele receba a plenitude do meu espírito, e que seus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Olha que forte, né? Contei a ele o que o Senhor dissera. Quando coloquei as mãos em sua testa, ele começou imediatamente a falar em línguas. Saí de lá e segui meu itinerário. Ao voltar, mais de um mês depois, ele estava morto e sepultado. Olha que forte, né? No entanto, disseram-me que ele ficara sentado na cama, cantara e falara em línguas durante 3 dias e 3 noites. Dessa forma, teve uma gloriosa volta ao lar. Não era essa a perfeita vontade de Deus para ele, mas certamente foi bem melhor do que ir para o inferno, sem dúvida, né? Saí guiando meu automóvel pela estrada, exclamando e cantando: graça, graça, a graça de Deus, graça que é maior do que todos os nossos pecados. Às vezes procurava interceder pelas pessoas, parecia que batia contra um muro, ou descia por um beco sem saída. Não fazia o mínimo progresso, porque o Espírito Santo não pegava firme comigo. É muito forte, né?
Para quem já aconteceu comigo, né? Orando pela cura até de familiar, né? E é como se no meu espírito eu soubesse que aquela pessoa ela não iria, né? E realmente partiu, não é fácil, né? Mas o mais importante é nós sabermos o quê? Que aquela pessoa ela foi pro céu com Jesus, né? Que aquela pessoa não se perdeu, né? Então, eu vejo aqui através desse testemunho o quanto Deus amava esse homem, né? Que os últimos dias dele foram louvando, foram adorando, foram tendo comunhão com Deus. Quem sabe se ele fosse curado, ele iria se desviar. Ele poderia perder a salvação. Deus sabia, nós olhamos aqui o que está diante de nós, só que Deus ele vê além. Deus ele vê além do que nós podemos ver, né? A Bíblia fala em Isaías, no capítulo 55, você pode ler todo esse capítulo, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, né? Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. A visão do Senhor, né? Os pensamentos, o entendimento de Deus é maior que o nosso, né? Nós olhamos o que está aqui, mas Deus ele vê amanhã depois o que pode acontecer, né? E eu lembro desse versículo aqui, que é Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus havia um propósito para a vida desse homem, né? Porque ele dizendo aqui que ele havia nascido de novo há 36 anos, só que ele não viveu direito. Não sabemos como que esse homem viveu. Se era aquele tipo, né? O crente Raimundo, né? Que diz e brincam, né? Que tantas vezes a gente já ouviu em pregações, os pastores brincando, que é um pé na igreja e um pé no mundo, né? A gente não sabe como que esse homem viveu, mas Deus ele sabia. E Deus queria salvar ele, porque Deus amava ele. Quem sabe Deus havia um propósito para a vida desse homem. Quem sabe ele não atingiu esse propósito, mas Deus amava ele. E a alma dele era muito mais importante. Olha só que lindo, né? Forte, não era a perfeita vontade de Deus, mas Deus não queria perder essa alma. Olha que coisa linda, né? E nós temos aqui o final, né? Me desculpe se é tudo limitado, né, irmãs? Já tô passando um pouco do tempo, não sei se o áudio tá ficando um pouco longo, é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Mas finalizando aqui, me perdoe as falhas, né? O último exemplo, tá? Para nós finalizar, que ele diz aqui sobre identificação. Ele diz assim: em algumas ocasiões, ao interceder pelos outros contra a enfermidade física, parecera no espírito, não é assim. Ele diz isso aqui, irmãos, entre parênteses, tá? Já vou dizer para os irmãos o que eu entendi. Não é assim literal e fisicamente, que a mesma doença está no corpo do intercessor. É assim porque estamos tomando o lugar do doente. Às vezes sinto a mesma dor que o enfermo. Se ele está passando mal do estômago, eu também passo. Só para a gente entender, tá? Por que não é literal e fisicamente, que ele explicou. É um discernimento espiritual que Deus dá para ele, tá? É uma sensação, não é que a doença passou para ele, tá? Não é que a doença entrou nele, né? É aquela sensação, né? Que Deus está mostrando para ele, ó, tem alguém que está dessa forma. Quantas vezes a gente vê um missionário, acontece isso com o missionário, acontece isso com o pastor Jaime. Eles perguntam, tinha alguém com dor de cabeça? Tinha alguém assim? E o pastor Jaime, missionário próprio, eu lembro quantas vezes eles citam também esse exemplo, né? Que eles sentiram, e era Deus dando discernimento, e depois some, já aconteceu comigo, né? Deus está com dor de cabeça ali durante o culto, e eu não sabia, né? Eu não tive esse discernimento, mas lendo o livro, isso aí Deus me despertou. Eu na hora não me despertei, né? Mas Deus usou ele na pregação, no entendimento, e quando eu desci do altar, eu vi que tinha 2 comprimidos no chão. Eu pensei, algum irmão deve ter perdido aqueles comprimidos fortes de Torcilax para dor forte. Daí eu fui caminhando e mostrei para a irmã, olha, acho que alguém perdeu. E a irmã falou assim, era aquela irmã que estava ali e ela estava com muita dor de cabeça. Olha só, né?
Tomara que ela, né, como Deus não me deu ali, naquele momento eu não tive, né? Eu lendo o livro, eu agradeço a Deus, Deus me mostrou, né? Mas no momento ali eu orei, eu repreendi a dor de cabeça, né? Que Deus abençoe que essa pessoa ela tenha saído curada pela fé, né? Depois eu disse glória a Deus, Pai, né? Na hora ali eu não pensei, né? Não tive aquele entendimento, mas lendo aqui Deus ele me fez lembrar, né? E glória a Deus por isso. A gente tá sempre aprendendo, né? Em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo, né? Se ele tem dificuldade em respirar, eu fico ofegante. Estou me identificando com ele. Né? Por isso que ele diz que é a identificação. Ele diz assim, a partir de 1949, com uma única exceção, todas as vezes que intercedi pelos enfermos e tomei sobre mim tais sintomas, eles sempre receberam a cura. Em uma única exceção, Jesus apareceu e disse, eu vim curá-lo, mas ele não deixa. E assim termina o capítulo, né? A gente sabe que o Kenneth Hagin, ele tinha uma comunhão tão grande com o Senhor que ele tinha visões de Jesus, né? Ele até escreveu um livro, Eu Creio em Visões, né? Então, mas o que Deus ele falou no meu coração? Nós não temos que querer ver alguma coisa para acreditar ou sentir alguma coisa, a gente tem que crer. A Bíblia fala, né? No livro de João, deixa eu abrir rapidamente aqui. Eu gosto muito desse capítulo, né? Que é a ressurreição de Lázaro, né? Eu gosto muito desse capítulo aqui. Depois você lê, né? Em nome de Jesus. Mas eu quero só citar o versículo 40. João, capítulo 11, versículo 40, que diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus, né? Então nós temos que crer. Né? Tem pessoa que diz, eu só acredito vendo. Não. Jesus falou, se creres, verás, né? Se creres, verás a glória de Deus. Assim como ele chama a atenção do Tomé, né? Em João, no capítulo 20, versículo 29, ele chama a atenção. Ele diz assim, bem-aventurados que não viram e creram. Deixa eu ler rapidamente aqui para os irmãos, né? João, capítulo 20, no versículo 29. Deixa eu encontrar aqui. Ele chama a atenção do Tomé. Ele disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então não é necessário se eu ver Jesus eu vou crer. Não, eu creio. Não preciso ver. Eu creio, não preciso sentir. Eu creio. Deus ele fala comigo mediante a palavra, né? Deus está falando comigo. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Então, era a experiência dele. Ele tinha visões, né? É muito forte, se você pesquisar, se você ler livros, né? Ele conta, né? Tem até o livro O Nome de Jesus. Eu li uma boa parte dele, não terminei, mas o Kenneth Hagin, ele conta diversas experiências, até mesmo por sonho, né? E por visões, né? E pela revelação da palavra, mas eu creio, irmãos, não precisamos ver para crer, tá? Nós temos que crer. Nos agarrar a palavra, guardar a palavra no nosso coração. Temos aprendido, Deus tem nos ensinado, temos que interceder, porque nós já temos visto tantos testemunhos, tantos milagres, né? E não importa o que esteja acontecendo no mundo, né? Não importa se nós já passamos por experiências ruins, nós não vamos perder a fé, nós vamos continuar crendo. O Senhor ele vai nos fortalecer nas nossas fraquezas, ele vai nos guiar. E em nome de Jesus tudo vai dar certo, né? O nosso alvo é o céu, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto, olhando para Jesus. Amém? Então aqui eu vou encerrar, né? Me desculpe se eu passei um pouquinho, mas assim foi o entendimento que o Senhor me deu desse capítulo. E eu peço que Deus abençoe as irmãs e que Deus fale mais ao seu coração em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todas. Fiquem